Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o plágio perfeito ou como enganar o seu professor e o software de detecção. Parte 1. Estou nessa versão Breaking Bad, relembrando o personagem Walter White, que era um professor muito brilhante, mas que acabou indo pelo caminho errado e acabou muito mal. Como a gente vai falar de coisa errada hoje, como fazer o crime perfeito, estou relembrando a figura do Walter White, mas não quero ficar com esse personagem não, porque não é a minha cara. Então, só quis chamar a atenção de vocês com isso, para dizer que também o plágio pode ser um crime perfeito, e a forma há recursos para isso. O objetivo não é ensinar a fazer plágio, mas, sobretudo, para os professores mostrar como é que as pessoas mal intencionadas podem utilizar os recursos hoje de edição e de manipulação textual para passarem desapercebidas nas situações de fraude autoral. Então, é isso que eu quero fazer. Vou mostrar para vocês agora como funciona na prática. Vamos lá, então? Bom, quando a gente tem um trabalho de pesquisa para fazer um texto qualquer que a gente precisa escrever, nós temos que desenvolver um texto e a pessoa mal intencionada, o que ela faz é buscar uma fonte e copiar esse texto. Vamos fazer de conta aqui que a pessoa está procurando informação para fazer um trabalho, e ela vai utilizar a Wikipedia, que é uma das fontes mais comuns, com os conteúdos sobre todos os assuntos. Então, vamos aqui na Wikipedia procurar, por exemplo, um assunto bem atual, para a gente pegar um assunto que tem muita informação na internet sobre ele, que é a pandemia da Covid-19. Então, ó, vou copiar esse texto que está aqui na Wikipedia, ó, copiar ele literalmente, certo? E vou utilizar esse texto. O que a gente faz, geralmente, no trabalho de edição de texto, antes de colocar no Word, a gente passa o texto pelo bloco de notas. Por quê? Porque isso permite retirar toda a formatação do trabalho, do texto. Então, coloquei todo o texto aqui, e agora eu vou, de novo, selecionar todo ele, e vou dar um Ctrl+C, e sim, agora eu vou levar este mesmo texto para o nosso conhecido Word, e vou colar ele no Word, que já está aqui na tela de vocês. Então, eu colo ele no Word, e vocês veem que ele veio, né, sem links, né, o texto limpo. Tem algumas coisas aqui que eu preciso mexer para não chamar atenção, por exemplo, essas indicações de fontes, que é a chamada numérica. Então, eu vou apagar isso, porque a minha intenção é realmente produzir um texto que não levante suspeitas sobre a autoria. Eu quero que o texto pareça que foi feito por mim. Então, eu vou tirar essas fontes e vou deixar como se fosse um texto inteiramente escrito por mim. Pronto, o texto já está aqui, limpo, e agora o que eu posso fazer é salvar esse texto, né? Eu vou salvá-lo como se fosse um texto meu, vou colocar ele na minha área de trabalho, para que eu possa utilizá-lo depois da forma que eu quiser. Então, está salvo, vou salvá-lo aqui, salvei em meus documentos, e vou agora fazer o seguinte. Digamos que esse texto tenha sido entregue, e eu vou submetê-lo dessa maneira, sem nenhuma manipulação, facilmente verificável de onde que foi originado esse texto? Sim, é facilmente verificável. Como é que a gente faz, geralmente, né? Antes que houvesse softwares dedicados à verificação de plágio, a gente fazia o seguinte, né, com professores. A gente recebia um texto como esse, se a gente ficava com dúvida, selecionávamos aqui um texto, um trecho, né, um parágrafo, como eu fiz agora, e daí a gente ia para o Google, que é uma das ferramentas de busca textual, uma das primeiras que surgiu, e aí o que a gente fazia? A gente no Google colava esse texto que foi copiado e colado, como eu mostrei para vocês agora, mas usando um recurso que até hoje é bastante útil, que é o recurso de aspas duplas. Quando eu coloco aspas duplas, eu estou falando para o Word fazer o quê? Para ele buscar literalmente este texto. Então, ó, vou colar aquele parágrafo aqui, está colado, e agora eu vou apertar o Enter. E o Google faz a busca e rapidamente ele encontra aquele texto em alguns sites. E está aqui a Wikipedia, por exemplo, e eu acesso, então eu vou encontrar a fonte daquele texto integralmente. Muito bem, então é muito fácil. Se eu, ao invés de utilizar o Google,
Se eu quiser utilizar, se eu já utilizo um software de detecção de plágio, como é que isso acontece? Bom, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês. Tem dezenas de softwares, né? Um software brasileiro bastante utilizado é esse que eu vou compartilhar com vocês aqui e que muitos professores e estudantes, né, utilizam e que funciona da seguinte forma, né? Você faz um cadastro nele, eu já estou aqui com o cadastro feito, e agora eu vou buscar o arquivo que eu quero que o software faça a verificação de similaridade. Então, eu vou procurar aqui, né, o texto que eu preparei, é esse aqui, a pandemia de Covid, muito bem, né? Eu preciso fechar ele, porque ele está aberto aqui. Agora, dessa maneira, eu já consigo puxá-lo para dentro do software. Está aqui, e o que eu preciso fazer agora é iniciar, né, o rastreio. O software vai começar a fazer essa busca e o progresso está aqui. O que o software está fazendo? O que o Google fez num parágrafo. Ele está comparando aquele texto com tudo que tem publicado na internet. E as palavras, as frases que ele encontrar na internet de forma idêntica, no final ele vai apresentar por meio de um relatório. Então, é um rastreio de verificação de identidade textual. Em geral, os algoritmos dos softwares fazem isso. É uma verificação léxica, que procura palavras idênticas. Já existem, hoje, em desenvolvimento, softwares com inteligência artificial que são capazes de encontrar até padrões de similaridade conceitual, que vão além da análise léxica, procuram análises sintáticas, semânticas e até de ideias, de estilos. Esses softwares ainda estão em desenvolvimento, mas para dizer que até mesmo os textos que não forem simplesmente copiados e colados, mas forem reescritos, poderão ser identificados futuramente. Mas, em geral, os softwares são bastante limitados. Eles conseguem fazer, ainda hoje, apenas verificação de identidade textual, que é o que o software está fazendo agora com esse texto que nós copiamos da Wikipedia, colocamos no Word e submetemos para ele fazer a verificação. Você vê que leva um tempinho, cerca aí de 2 minutos, para ele terminar de fazer a verificação completa do texto, mas já está chegando lá e vai mostrar para nós o relatório. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês perceberem como é facilmente verificável quando um texto foi copiado de uma fonte já conhecida. Muito bem, terminou aqui, e ele pergunta se eu quero ver o relatório. Claro que sim, né? Então, vamos lá, para eu mostrar para vocês agora esse relatório gerado pelo software. O relatório gerado pelo software vai aparecer aqui em outra aba. Vou compartilhar aqui com vocês, tá vendo? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, esse texto aqui, tá bom? Ele foi buscar na internet, e aqui ele está dizendo os candidatos a terem sido a fonte desse texto, com o percentual de similaridade, tá vendo? E aqui tem os links dessas fontes. Então, o primeiro link aqui é o link da Wikipedia, que ele está falando, olha, tem 3,18% de chance de similaridade, e eu vou visualizar. Quando eu visualizo, ele fala, olha, é um texto que tem um padrão de similaridade, e os termos em vermelho foram encontrados no documento, tá bom? Que é esse site. E vocês estão vendo, portanto, que é o site da Wikipedia, integralmente. Então, o software reconheceu o texto integralmente na Wikipedia. Muito bem. É assim que funciona. Agora, como é que a gente manipula para o software ou para o Google, ou né, não reconhecer essa identidade textual? Bom, é isso que eu quero mostrar para vocês agora, de uma forma bem didática também. Bom, eu vou pegar aquele texto que nós baixamos da Wikipedia e colamos no Word, tá bom? E vou abrir ele aqui para vocês, certo? Bom, está aqui. O que quem age de má fé pode fazer para dissimular o reconhecimento da identidade textual? Usar essa ferramenta substituir que está aqui, ó. Eu aciono essa ferramenta e aí eu faço o seguinte, eu falo, ó, localiza para mim onde tem um espaço, e eu digitei um espaço, e substitui por um espaço e a letra I maiúscula. Olha lá como é que ficou, tá vendo? E agora eu faço o seguinte, ó, eu seleciono isso aqui, eu venho em mais, em formatar, fonte, e eu vou escolher como cor dessa fonte
a cor branca, tá certo? E eu coloco aqui, OK. Pronto. E aí eu falo para ele substituir tudo agora. O que ele vai substituir? Um espaço por um espaço e uma letra I na cor branca. Substitui tudo. Ele faz isso automaticamente, rapidamente. E aqui atrás, o que vocês estão vendo que está acontecendo? O Word, como está com o corretor ortográfico ligado, já está mostrando que tem alguma coisa errada aqui nesse texto, né? Por quê? Porque todas as palavras estão aparecendo como erradas, precisam ser corrigidas. Mas não está mostrando o I que tem no início de cada palavra, que é o que está fazendo a diferença no texto. E por que não está mostrando? Porque ele está com a cor branca. Se eu salvo esse texto e eu envio esse texto, ele pode ser aberto dessa maneira, né, por quem vai ler. Mas se eu salvar esse texto, por exemplo, em um outro formato, digamos, se eu salvá-lo aqui no formato em PDF, bom, aquele reconhecimento já desaparece do texto que a outra pessoa vai abrir. Então, com isso, pessoal, essa manobra ela engana o padrão de identificação de similaridades. É o que a gente vai ver agora. Vamos repetir, portanto, a mesma coisa que a gente fez antes. Primeiro, vamos no Google. Vamos pedir para o nosso velho e bom Google aqui verificar se ele consegue identificar que esse texto está manipulado. Como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso de uma forma como eu fiz antes, da mesma forma. Eu vou pegar o texto que agora está manipulado, vou selecionar este parágrafo, vou copiar e eu vou lá para o Google. E lá no Google, o que eu vou fazer? Vou colar novamente, né? Aqui, entre aspas duplas, ó, e vou pedir para ele buscar este texto. Aqui você está vendo que o Google já recuperou também a letra I que estava oculta lá no Word. Mas quem está um pouco desatento pode aqui não enxergar o que a ferramenta está mostrando, o que o Google está mostrando, mas pode estar pensando no texto que ele viu que estava no documento Word. É uma evidência aqui que pode passar desapercebida. Por isso que essa não é a melhor técnica ainda de simulação. Há outras, mas de forma desapercebida aqui pode passar. Eu dou um Enter para ver se o Google vai encontrar. E o que ele vai dizer aqui? Ó, nenhum resultado encontrado. Então, eu posso olhar aqui para baixo, ó, não tem nenhum site, está vendo? Está falando, não existe na internet esse texto. E eu posso pensar, né, sem saber que essa é uma técnica de dissimulação, que isso aqui é uma manipulação do texto, pode passar desapercebido, e eu acho, bom, esse texto está tudo bem, não tem erro nenhum. E com isso, eu me dou por satisfeito e falo, bom, o texto é original. Muito bem. E o software, como é que ele vai operar? Bom, vamos ver o software. Vamos pegar o software anti-plágio, novamente, e nós vamos fazer o mesmo processo no software agora, só que o software vai fazer eu vou fazer o carregamento do arquivo na íntegra, né? Não só de um parágrafo. Então, de novo, eu vou procurar um arquivo, e só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar agora, vou usar este arquivo que tem a manipulação textual, que é esse texto aqui, certo? Então, aqui eu salvei no formato em PDF. Bom, ele vai fazer a busca, tá certo? De novo, vai levar um tempo de processamento, porque vai escanear do começo ao fim. Se eu abrisse aquele texto, né, no formato em PDF, eu não ia ver nenhuma sugestão de correção ortográfica, porque não tem essa funcionalidade na versão em PDF. Então, o texto pareceria escrito corretamente, mas o software vai fazer a busca agora de todos os caracteres que tem no texto, até os ocultos. Mas digamos que eu não sei que tem texto, que tem caractere oculto ali, porque eu não conheço essa técnica, porque eu não sei que isso é possível de ser feito, que essa técnica pode ser utilizada para dispersar a atenção ou dissimular a autoria. Bom, eu estou esperando aqui alguns softwares, e esse também permite que eu faça, por exemplo, o carregamento de vários arquivos de uma vez. Se eu sou professor leciono com uma turma com 20, 30, 40 estudantes, eu posso pegar o conjunto de arquivos em lote e carregar todos de uma vez, e o software vai fazer isso em todos os documentos. E no final ele vai dar os relatórios
e eu aí vou analisar esses relatórios para ver se houve padrão de similaridade ou não. Bom, então, um trabalho em escala é uma coisa que a gente faz de uma forma até bastante rápida e automática, por conta do tempo requerido. Bom, está quase chegando nos 100% de verificação, o trabalho está sendo feito pelo software, eu estou aguardando para ver o que é que vai ser encontrado desta vez. Vocês lembram que na vez anterior, o texto só copiado e colado, ele identificou todo o texto na cor vermelha, mostrando que se tratava de uma fonte da Wikipedia, o que caracteriza a possibilidade de identificação da similaridade e verificação de plágio, que foi o caso de ter sido copiado e colado. E agora? Bom, ele terminou de fazer a verificação e quer me mostrar o relatório. Então, vamos lá agora ver o relatório gerado, nesse caso, um texto que foi manipulado. O que esse relatório traz? Bom, em primeiro lugar, vocês estão vendo aqui do lado, né, que todas as fontes aparecem com 0% de similaridade. Então, eu já poderia considerar, olha, esse texto não tem similaridade nenhuma, diferente do que aconteceu antes. Mas tem alguns sites aqui, né, nenhum com cor vermelha, eu posso clicar aqui, ó, visualizar, né, até para checar. Quando eu clico em visualizar, ó, ele vai falar, ó, similaridade 0, não tem similaridade. Os termos em vermelho foram encontrados no documento ou no site abaixo. E eu olho aqui, ó, não tem nada em vermelho. Então, eu posso pensar rapidamente, bom, esse texto não tem, portanto, identidade textual nenhuma. Se eu olhar com mais atenção aqui, como nós sabemos que houve uma substituição textual, eu estou vendo que em cada palavra tem uma letrinha E. Por isso que não deu a similaridade, a identificação da fonte. Mas, se eu não estou familiarizado com essa técnica, mais uma vez, talvez eu não perceba isso, talvez eu não identifique isso, e rapidamente eu falo, bom, esse texto deu similaridade 0, não tem problema nenhum, e eu deixo passar de forma desapercebida. E dessa maneira, um texto que foi manipulado, que foi fraudado, eu recebo como se tivesse sido original. Isso, estou falando de um texto, mas quando você está trabalhando com vários textos, com um tempo escasso, talvez passe bastante desapercebido. Então, essa é uma técnica que pode ser utilizada e que muitas vezes acaba na mão de quem age de má fé, sendo uma maneira de enganar, de passar desapercebido numa reprodução textual. Bom, espero que isso tenha sido útil e quero terminar essa apresentação de hoje, que foi numa versão Breaking Bad, né? É a parte 1, eu vou mostrar para vocês na parte 2 uma técnica mais sofisticada ainda de simulação. Eu quis chamar a atenção de vocês para algumas coisas que eu acho que vão ser importantes para a gente trabalhar no enfrentamento do plágio. Primeiro, não existe plágio perfeito, viu? Quem veio aqui com a expectativa de aprender como fazer plágio não ser notado, não existe plágio perfeito. Os softwares, eles são ferramentas limitadas. Alguns casos de plágio, eles não percebem, mas a gente tem outras técnicas que a gente é capaz de reconhecer uma fraude autoral, um plágio, até mesmo sem o software. A gente precisa aprender essas técnicas. É preciso muita atenção e conhecimento na hora de interpretar os resultados. Vocês estão vendo que o software pode dar um resultado falso negativo. Não tem similaridade nenhuma, mas o texto é 100% copiado, e o software não dá 100% de similaridade. Cuidado, portanto, com esses resultados falsos negativos, né? A gente tem que aprender a interpretar os resultados, não dá para ir rapidamente tirando conclusões. Tem outras maneiras de fraude autoral que dissimulam o plágio, enganam os softwares, eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo. E a coisa que é a mais chata de tudo isso é o fato de você poder estar sendo enganado e não saber disso, né? Por isso que espero que esse vídeo esteja ajudando a você a ficar atento se tiver evidências semelhantes a essa que eu mostrei hoje. E a última coisa, mantenha sempre a aprendizagem, o estudo sobre o plágio, porque é uma questão complexa e que pode ser evitada à medida que a gente se aprofunda e conhece mais. Bom, meu nome é Marcelo, espero ter colaborado com vocês nesse vídeo. Ficam aqui os meus contatos, a recomendação dos meus livros para você aprofundar. Visite o meu site, conheça as facilidades e recursos que tem disponíveis lá. Se quiser entrar em contato comigo, está aqui o meu e-mail e eu fico à disposição.
Portanto, não sou o Walter White, do Breaking Bad, sou o professor Marcelo, e estou aqui hoje desmistificando mais uma vez o plágio e dando para vocês ferramentas que podem ser úteis no enfrentamento desse problema que é muito sério na área da produção textual brasileira. Obrigado. Fique ligado nas novidades aqui do site. Espero que no próximo vídeo você também possa desenvolver mais conhecimentos sobre o assunto. Um grande abraço a todos.